Bom dia. Como diria um professor do seminário, estamos com muito zoom, zoom, zoom. Vamos ocupar nossos lugares, continuarmos cultuando a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos que o Senhor é Deus e o Senhor, sendo Deus, olhou para nós, olhou para a nossa condição, mesmo como rebeldes, mesmo como pessoas que nasceram em pecado, decidiram a viver a sua maneira, a maneira de cada um. Senhor, no teu plano, teu amor, nos escolheu, nos salvou. O Senhor está efetuando em nós um crescimento, uma santificação, nos tornando parecidos contigo. Pedimos que a gente possa aproveitar esse momento para crescermos em conhecimento da tua palavra e que isso nos faça ficarmos empolgados e nos dedicarmos ainda mais àquilo que o Senhor está fazendo em nós. Podemos cooperar ainda mais na tua obra, na nossa vida. Também nos ajuda a pensarmos em pessoas que a gente encontra por aí, pelo caminho, às vezes diariamente, pessoas que convivem conosco e não possuem esperança verdadeira. Não sabem o que fazer com a sua situação, recorrendo a qualquer coisa que lhes pareça algo que vai dar uma solução. Nos ajuda a olharmos para elas com a compaixão do Senhor e sermos usados por Ti com ousadia, sabedoria, para mostrarmos que o Teu plano para o ser humano é o único, capaz de resgatar e capaz de tornar uma pessoa o que ela deve ser. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos nessa série do Salmo 42 e nós falamos, na outra vez, baseado no versículo 5 ainda: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Nós vimos que a depressão não só é a condição necessária, condição espiritual necessária para a nossa salvação, mas também para a nossa santificação. E vimos uma série de tipos de tristeza que a Bíblia coloca, para a gente entender que Deus, a sua palavra, eles, de maneira suficiente, e como um autor bíblico fala também, de maneira muito superior a qualquer teoria humana, ele dá conta da vida do ser humano nesse mundo, onde quer que ela esteja. Então a gente viu isso na outra mensagem, essa série de tipos de tristeza. Agora, há duas perspectivas, vamos ver hoje, para a gente enxergar a relação entre nossas emoções, nosso corpo e a depressão, que são a perspectiva secular e a perspectiva bíblica. Ok? Até resumir aqui, a forma de um gráfico, um pouco do entendimento da diferença dessas duas perspectivas. Na perspectiva secular, a gente tem falado isso, que o que está na moda, o que está no momento agora, as pesquisas, o ser humano como sendo tratado, é o chamado biodeterminismo, que é um resultado de enxergar o ser humano como um animal evoluído e pré-determinado biologicamente, naquilo que ele vai fazer, nas suas emoções, nas suas reações, e se ele é propenso a uma depressão ou não, ligado a certas funções do seu cérebro, enfim, é isso que está na moda no momento. Nesse modelo, então, a depressão ali, a ponta do iceberg, a parte de cima ali da pirâmide, ela
ela é considerada como uma doença, ok? Uma vez que suas emoções e reações, lembra que já falou isso, da pessoa são inaceitáveis socialmente, né? Há toda uma categoria, se ela enquadra em certos aspectos ali, então ela não é aceitável, então por isso chega-se à conclusão de que a pessoa tem depressão, e essas emoções, essas reações, demonstram, pelo menos nessa teoria, a teoria é essa, que isso está mostrando que aconteceu algum problema ou no corpo da pessoa, tem doenças que são categorizadas como, assim, se você tem essa doença, com certeza você tem depressão também. Doenças físicas, verdadeiras, tá bom? Do organismo mesmo. Então, elas são causadoras de depressão, ou, principalmente, a questão do cérebro. Então, ali está a raiz, nesse tipo de perspectiva. Agora, a gente tem que lembrar que a raiz ou a causa já mudou ao longo do tempo, conforme a teoria mais aceita na época, ok? Isso aqui do manual de autoconfrontação, você pode conferir no capítulo 4 lá, né? Tem aquela tabela, é muito importante, de vez em quando dá uma revisitada naquilo, ok? Com Freud, a depressão ou os problemas que o ser humano enfrentava é causada pela repressão dos instintos. Então, se tinha os pais, ou a lei, ou Deus, ou a sociedade reprimindo os instintos dessa pessoa, então ela ficava mal por causa disso. Depois tem o behaviorismo, que a depressão ou os problemas de uma pessoa é causada pelo ambiente, né? Pelas circunstâncias. Então ela é obrigada a se comportar de certo jeito, porque esse ambiente que ela vive necessariamente força ela a viver assim. Ela não tem escolha. Também a gente tem a religião, a superstição, que na depressão é causada por um mundo espiritual, seres do mundo espiritual que a pessoa não tem o que fazer em relação a isso. Também a gente já foi na moda o potencial positivo, já teve na moda, causada por pessoas e pensamentos negativos. Então você vai assim, você vê ainda hoje muito na internet já, não fique perto de pessoas que são negativas, que podem trazer para a sua vida, né, algo ruim para você, como se a pessoa que está lendo não tivesse algo ruim para dar para os outros, inclusive. Ela é sempre a vítima, né? É os outros que causam. Se ela estiver junto de pessoas positivas, a vida dela vai ser uma beleza. E o que está na moda, ok, é o biodeterminismo, que é a teoria atual. Então, a depressão é causada pela genética pré-determinada, ok, de uma pessoa, ou uma alteração física ou desequilíbrio químico do cérebro, que geram as emoções desequilibradas encontradas em certas regiões. Por isso que pessoal doido para mapear, né? É aqui, você tocar esse ponto do cérebro, você toca a tristeza, você faz isso, faz aquilo. Você, quando vira aquele filme Divertidamente, é exatamente isso que esse filme ensina para a criançada e para os adultos, ok? Ali, o personagem passa por circunstâncias difíceis na vida, como qualquer pessoa, e ele age ou reage mal por causa da tristeza. A tristeza, a raiva, a alegria e o medo são entidades, são seres vivos dentro do cérebro dessa pessoa. Eles que obrigam a pessoa a reagir assim ou assado, ok? E essas entidades com vida própria estão alojadas no seu cérebro. Então, se tiver um problema no cérebro, vai piorar ainda mais, ok? Mas é interessante que jamais a pessoa é que faz escolhas morais. Ela não está reagindo, não está acontecendo com a vida dela aquele monte de coisa, porque ela está reagindo de maneira moral. Não, é porque a emoção obrigou, ou porque o seu cérebro obrigou, está em desequilíbrio, e aquilo precisa ser mexido ali dentro. Então, a tentativa de equilibrar essas emoções com medicamentos, e descobrir regiões específicas do cérebro é que origina essas emoções, e aí está a solução para a vida da pessoa. Quando você lê as pessoas que estão há muitas décadas pesquisando sobre isso, você vai perceber que elas não chegaram a conclusão nenhuma. Não tem como comprovar que uma coisa necessariamente implica na outra. Não é o cristão que está falando isso, são os pesquisadores que estão falando isso, ok?
Tem vários deles no livro do Dr. Berger, citações dessas pessoas. Então, ela não é responsável. Ela é as suas emoções e o seu cérebro que vai fazer ela agir desse jeito. Agora, na perspectiva bíblica, o homem é visto como um ser moral, responsável por suas escolhas. Então, na depressão, que é vista muitas vezes nas suas emoções e no seu corpo, ok? A Bíblia está repleta de exemplos desse tipo de coisa, que a pessoa, ela fica emocionalmente abalada e até há implicações físicas no seu organismo, ok? Um monte de salmos que falam sobre isso. Ela, na verdade, é o resultado, né? Ela é o fruto ali, ok? De ações e reações que são causadas pelos desejos e tesouros que se encontram na raiz verdadeira, que é o seu coração, que é o seu verdadeiro, onde o seu verdadeiro ser existe. Já falamos disso bastante. Então, perante as circunstâncias da vida, a pessoa faz escolhas, e essas escolhas são morais. Por quê? Porque Deus falou que escolher isso é certo, escolher isso é errado, ok? Que isso aqui é pecado, que isso aqui é santo. Deus determinou que é assim, e toda escolha moral vai gerar uma consequência moral. Então, pode aumentar ou diminuir os seus problemas reais. Pode gerar problemas a mais na vida dessa pessoa, porque Deus avisou que é assim que o ser humano foi criado, ok? Por isso que somente o Evangelho produz a cura, porque somente ele, já falando outra vez também, é o Evangelho que considera e transforma a pessoa em cada aspecto do seu ser, o aspecto imaterial e o aspecto material, que ele vai lidar com tudo. Então, um exemplo, vamos ver um fundamento naquilo que Jesus falou, e apesar de Jesus ter exemplificado depois com a questão da ansiedade, na verdade, esse mecanismo funciona para qualquer área da nossa vida, ok? Então, em Mateus, a condição do nosso coração determina nossas ações e reações. É lá na raiz, como é que meu coração se encontra, vai determinar as ações ou reações que eu vou ter na minha vida, ok? E sempre uma escolha, ok? Nosso tesouro nos controla. Eu decido o que eu vou colocar como tesouro e decido o que eu vou fazer com isso agora. Mateus 6. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Então, nosso tesouro nos controla, ok? Então, nossas ações ou reações demonstram o tesouro dominante em nosso coração. É onde a nossa verdadeira adoração acontece. Aquilo que é mais importante para cada um aqui. O coração sempre escolhe baseado no que confia. Jesus está falando, ou ele confia em Deus, numa perspectiva eterna da vida, como Deus definiu na sua palavra, ou ele vai confiar aqui, no exemplo aqui, nas riquezas, que simboliza uma perspectiva terrena, passageira, algo que para ele significa uma segurança, mas que Deus falou que não é, ok? E quando o coração escolhe, a pessoa age, e assim ela demonstra que tesouro está controlando a sua vida. E a pessoa vive e morre para tesouros passageiros, porque acredita que seguir seus desejos visíveis é o que dá sentido à sua vida. Por isso que ela faz isso. Ela crê nisso. Jesus falou assim, ó, não viva assim. Pare de acreditar nisso. Mas se isso desse sentido realmente à vida, se a escolha de cada um, né, se cada um determinar o seu tesouro e seguir em frente fosse verdade, desse sentido, então, pessoal, a gente já saberia o quê? Que cada pessoa deveria ser feliz e ter sua alma satisfeita. Por quê? Cada um de nós segue, conforme Jesus falou, o desejo do seu coração. Nenhum aqui deixa de fazer isso. Nós estamos seguindo nesse momento o desejo do nosso coração aqui. Vivendo
ou mais do lado do que Deus quer, ou mais do lado do que Deus não quer. Mas a gente faz isso todo dia, o tempo todo. Desde o nosso nascimento, na verdade, desde Gênesis 3, a gente faz isso. E mesmo assim, mesmo podendo viver dessa forma, ok? A tristeza é uma realidade comum a todas as pessoas. E a busca pela felicidade comprova que a vida ideal, sem dor e tristeza, foi perdida em algum lugar desse mundo, né? O ser humano está atrás disso o tempo todo. Ele está comprovando que ele perdeu algo, que ele não sabe nem aonde, mas a Bíblia fala que foi lá em Gênesis 3 que ele perdeu. Então, um tratamento nesse ponto, pelo menos, nessa etapa aí, na questão do tesouro de uma pessoa, do que está no seu coração, que comanda a sua vida de verdade. Você já sabe, então, na depressão de uma pessoa, nas circunstâncias que ela está enfrentando naquele momento, a gente já sabe que certos desejos estão controlando suas ações e reações. É aquilo que está motivando ela a viver de um jeito ou de outro. Aí a gente precisa avaliar pela Bíblia, não pela nossa sabedoria, mas pelo que Deus coloca na sua palavra, quais desses desejos são pecaminosos e quais são santos, quais são aprovados por Deus. Precisa ajudar a pessoa a fazer isso. Ó, isso aqui que você está querendo, Deus vê que isso aqui é problema para você, não é bom. Isso aqui não é problema para você. E precisa avaliar pela Bíblia também, se suas ações e reações são pecaminosas e justas, não só os desejos, mas se o que ela está vivendo, o que ela está fazendo com seus desejos também é aprovado por Deus, ou é reprovado por Deus, porque vai causar mais problemas emocionais para a vida dela. E em relação a essas ações e reações pecaminosas, ela precisa confessar e se arrepender, ok? Ela precisa falar assim, isso aqui realmente está errado, precisa abandonar isso aqui, viver diferente. E em relação às ações ou reações justas, aquilo que Deus aprova, ainda assim é necessário perceber como, apesar de ser algo aprovado por Deus, pode estar dominando a sua vida, ok? A ponto de pecar para conseguir o que quer, ou pecar quando não consegue. Porque Tiago, capítulo 4, texto que a gente fala bastante aqui na igreja, explica justamente isso. Até em desejos que são aprovados, a forma de buscá-los, de querer aquilo, também pode ser prejudicial para nós. Porque eu posso querer tanto isso, que vai começar a comprometer a confiança, o meu relacionamento que eu tenho com Deus e com os outros, que Deus já determinou como deve ser. Ok? E Jesus continua. As nossas reações e ações demonstram a condição do nosso coração. Então, nossa vida externa, ela revela a interna. Porque Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para fazer isso ao mesmo tempo. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis, fala, é impossível servir a Deus e aquilo que não é Deus, ao mesmo tempo. As riquezas, está simbolizando aqui. Então, ansiedade, depressão, etc., são demonstrações visíveis dos desejos ou tesouros que se encontram no coração de uma pessoa. Esse conflito de desejos estão em constante conflito por nosso amor, por nossa adoração. O tempo todo está ali. Que vai ser inclinado a Deus, ou vai ser inclinado a qualquer ídolo, que nos promete a vida que só Deus pode dar. Ok? Por isso que a gente quer muito uma coisa, por isso que a gente fica irado, fica brigando, enfim, nossas reações. Aqui precisamos ajudar a pessoa a perceber como pode estar tentando eliminar sua tristeza por suas ações ou reações, que é o comportamento, né? Ao invés de aprender a substituir ídolos do seu coração pela adoração sincera e confiante em Deus. Porque uma pessoa, mesmo um cristão, ele pode estar tentando, bom, e se isso aqui é prejudicial, eu vou mudar então. Né? Em vez de eu fazer isso aqui, eu vou fazer outra coisa, porque isso aqui já mostrou que não serve para mim. Só que o problema é que ela continua vivendo com o seu desejo no centro da sua vida. Só muda o tipo de ação, o tipo de comportamento. Ok? Mas ainda ela acredita que ela é responsável por dar um rumo na vida dela.
por fazer dar certo. Falou assim, a coisa que eu mais preciso se eu estou triste, com certeza é eliminar essa tristeza. E a gente já viu na Bíblia, na pregação passada, que muitas das tristezas, nem pecaminosas elas são formas que Deus quer usar para nos dar um crescimento, ok? E não significa que aquilo tem que ser eliminado enquanto não cumprir o seu papel que Deus preparou para aquela circunstância na nossa vida, ok? Não é o alvo, né, principal da nossa vida. Nosso alvo principal é aprender a amar a Deus e os outros, não é eliminar a tristeza, ok? Porque isso é papel de Deus, não é nosso. Então, o tratamento, duas coisas importantes, né? Nosso trabalho, então, é apresentar o evangelho que salva, mostrando que viver para nós é pecado, porque Deus falou que é, ponto final, ok? E por isso, pecado sempre vai produzir, como a gente já viu em outras mensagens, vai produzir tristeza, vai produzir culpa, vai produzir desespero reais, não imaginários. Não é uma coisa que, né, como Freud falava assim, se você tirar as normas, você vai sentir bem. Não sente, porque temos uma consciência dada por Deus, que sempre vai reagir ao que Ele colocou, porque o que Ele colocou é verdade, não é uma ficção. Então aquilo vai produzir efeito verdadeiro sempre, ok? E somente a obra redentora de Jesus pode dar solução para isso, porque a gente já viu também outras mensagens, que é somente a obra de Jesus, que ela resolve a questão da culpa verdadeira, a questão da tristeza verdadeira e do desespero verdadeiro, porque o pecado que estava atrelado à nossa vida, o que nos impedia de viver com Deus, agora é afastado de nós, e agora eu posso aprender a viver. Antes disso, não dá. Por isso o evangelho salvífico precisa ser apresentado. Então a gente vê o quê? Por um lado, a pessoa que está na depressão, ela tem muitas vezes um desleixo com a vida e suas responsabilidades, né? E por outro, a mesma pessoa pode ir para um outro extremo, mostrar uma dedicação extrema a certos prazeres por meio de certas ações. Por isso que a depressão, né, é chamado de maníaco-depressiva, esse estado. Que a pessoa, né, ou a bipolaridade, tinha uma parte que eu não vou colocar aqui, mas é justamente isso. Quando ela está só para baixo, então ela é considerado depressivo. Quando ela está que nem uma doida, querendo dar jeito na sua vida, é considerado maníaca. Na verdade, são reações que ela está mostrando assim, ó, eu não estou sabendo como lidar com isso. Não é uma doença isso. É uma reação desesperada de quem não tem em si mesmo os recursos para viver. E é verdade, que bom, porque não está em nós esse recurso. Não vai estar nunca. Ok? Então, até mesmo certas ações aprovadas por Deus se tornam uma forma da pessoa continuar vivendo para si mesma, ao invés de aprender que Deus é sua única fonte de vida e prazer, né? Jó aprendeu isso, depois de se debater na sua situação de profunda e verdadeira tristeza. Paulo aprendeu isso, Davi aprendeu isso. Se você for ver, um monte de gente na Bíblia teve que aprender, se debatendo ali na sua situação, querendo dar um jeito no seu próprio recurso, que não dava, não tem como, porque é Deus que vai fazer isso com a nossa vida. Ele não deu para nós esse papel. Nosso papel é segui-lo, é obedecê-lo, é fazer isso pela confiança nele, ok? Então, o cumprimento de certos papéis, até mesmo serviço a Deus, pode se tornar nada mais do que justiça própria, numa tentativa de ou barganha cósmica, né? Se eu fizer isso, será que Deus me deixa feliz? Né? E se Deus não tiver o propósito de me deixar feliz naquele momento? Não vai dar certo, ok? Ou pode se tornar um vício em aprovação, porque já que eu estou me sentindo mal, eu preciso me sentir bem, de acordo com critérios das outras pessoas, então eu vou ficar fazendo um monte de coisa para ser aprovado pelas pessoas. E de novo, onde está o foco? No eu. Ou pode se tornar também uma distração que anestesia. Posso me encher minha vida de tanta distração, de tanto prazer, de tanta coisa que me agrada, ok? Para que eu não dedique tempo e trabalho refletindo o que de fato está acontecendo comigo.
refletindo como é que eu posso confessar algumas coisas que cabem a mim nesse processo, como é que eu posso acertar, como é que eu posso me arrepender de forma a ser conduzido de volta a Deus, porque eu estou distraído, aquilo fica anestesiando a pessoa, atividades, ou medicamentos, ou qualquer coisa que tenta tirar ela de pensar na vida como Deus quer que ela pense, ok? E também não só apresentar o Evangelho, né? A partir do momento em que a pessoa é salva por Jesus, o trabalho será aplicar o Evangelho às suas circunstâncias. Discipulado e aconselhamento tem a ver com isso, né? Ajudar uma pessoa a perceber como é que ela vai aplicar, como é que o coração dela precisa, que ela precisa entender ali dentro, como é que as suas ações estão mostrando que ela está atrás de algum tesouro que Deus não quer para ela, ou de uma forma errada, ok? Para ela continuar o quê? Crescendo agora, porque todo mundo que é salvo, não é salvo e agora não tem mais o que fazer, precisa fazer muita coisa, precisa crescer bastante, porque nós viemos do mundo de não salvos, da nossa vida de não salvos, vivendo para nós mesmos, agora tem o resto da vida para aprender como não vou viver para mim, certo? Mas para Deus, e para os propósitos que Ele tem na relação conosco, e com tudo que Ele nos dá, inclusive, senão a gente vai ficar, de novo, vivendo para nós. Olha que interessante, 1 Pedro 2,11, amados, falando para cristãos, né, os amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Olha o que causa o problema na nossa alma, não esquece desse versículo nunca, que fazem guerra contra a alma, viver para os meus desejos fortes, não de uma vida espiritual, mas de uma vida carnal, vivida para mim, é a causa de guerra contra a minha alma, é isso que causa o meu problema. Deus falou aqui, é por isso que nós temos conflito, porque meus desejos me mandam viver numa direção, e Deus está me puxando para outra, e vai dar problema. Por isso que Jesus falou, aprendei de mim. Porque Jesus é o modelo de negar a si mesmo todo dia. Não tinha um dia onde para Jesus era fácil viver nesse mundo, certo? Não tinha um dia em que as pessoas falam, nossa Jesus, relaxa, fica tranquilo aí, né? Todo dia Jesus mostrava que, né, tantas orações que Ele fez, entre, será que eu vou nessa direção? Não, eu vou na direção que o Pai já determinou para mim. E Jesus nem pecador Ele é. Se nossos desejos contrários ao que Deus determinou, causam o conflito contra a nossa alma, com certeza sofreremos e sentiremos tristeza. Ainda bem que Deus colocou esse termômetro, porque naqueles onde vivem para si mesmo e não sentem tristeza, né? Como diz no Salmo 73, onde Asaf, né, confronta a sua própria vida e fala assim, pô, esse pessoal aí que vive do jeito que quer, não tem, parece que está tudo certo, tudo bem, não sente nem tristeza, não dá nada errado. Deus falou, espera, agora parece que eles não lutam com isso, mas eu preparei uma eternidade diferente para eles e uma eternidade diferente para você. Você quer trocar, Asaf? Não, Deus, agora entendi, obrigado. Eu vou viver com o Senhor aqui, que é a melhor coisa para mim. Né? Então a tristeza não é causa da vida que temos. Não tem nada, a minha emoção de tristeza, de medo, de alegria, do que quer que seja, de ira, não é a causa, ok? Ela é o efeito da vida que eu escolho ter quando eu rejeito o que Deus fala para mim, na Bíblia. Aí eu vou ter essas coisas. E elas vão piorar ainda mais a minha vida. Toda vez que a sua palavra perde para mim a importância central na minha vida, ok? Toda vez que Deus fala, melhor você viver desse jeito aqui, e eu vivo de outro jeito, percebe? Eu estou escolhendo viver assim. Do jeito que Eva escolheu lá em Gênesis 3 também. E Adão escolheu comer o fruto também. E o ser humano está escolhendo.
ok? E depois as suas reações emocionais, que ele nem sabia explicar, nunca tinha sentido medo, pessoal. Mas o seu desejo causou agora um conflito com a sua alma. E agora ele tem medo, agora ele está fugindo do Deus que ele vivia perto. Então agora que a pessoa está em Cristo, né, por isso amados, né, possui o desejo e o poder de amar a Deus e aos outros, que se praticado, vai cooperar com a continuação da obra de Jesus na sua vida, que vai transformá-lo até o dia de Cristo Jesus. Então o Evangelho, uma das passagens que eu gosto muito, é Tito 2, para mim resume, né, o Evangelho na nossa vida. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, percebe? Seus desejos, vivamos agora, no presente século, sensata, justa e piedosamente. E não é minha impressão que define isso, são os princípios da palavra que fala se eu estou vivendo de maneira justa, sensata e piedosa. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Versículo bom para usar com o testemunho de Jeová, né? Nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Para que ele fez isso? Se em mim tinha as respostas que eu preciso, a fim de remir-nos, resgatar de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, que vive para si mesmo? Não, zeloso de boas obras. E outros textos mostram que as boas obras é a vida cristã que Deus preparou para nós vivermos. E sofrermos, inclusive, na vida cristã, que também está preparado, né? Que Deus fala que não é só privilégio, Paulo fala lá em Filipenses 1, finalzinho do capítulo, não é só a graça de Deus salvadora para a salvação, ele falou, graça de Deus também para os cristãos nesse mundo, é sofrimento também. Deus falou, foi dada a graça de padecerdes por Cristo. Isso vai causar tristeza, pessoal, certo? Como parte normal da vida, e não está errado, porque a gente está sofrendo pelo Senhor Jesus, coisa certa. Então, número 3, o resultado do pecado em nosso coração e das ações ou reações que cometemos são revelados em nossas emoções e no nosso corpo. Então, nossos tesouros se mostram visíveis emocional e fisicamente. E isso é por isso que fecha a conta aí. Jesus falou, por isso vos digo, depois ele falar do tesouro que está no coração, depois ele falar que a gente não pode se dedicar a Deus e a outra coisa qualquer, não vai dar certo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Na visão secular, o corpo determina tudo, o que a pessoa vai viver. É no corpo que está o que ela é, inclusive o limite do que ela é capaz de fazer. Deus falou, não, a vida é muito maior que isso, muito maior que isso. Ainda bem. Então, se a mente for renovada pela palavra de Deus, se ao invés de a gente acreditar no que a gente ouve aí fora, ou na nossa impressão, nossa mente for renovada pela palavra, que é em Romanos 12 o resultado de um salvo também, ter a sua mente constantemente renovada pela Bíblia, ele quer isso, ele compreende a palavra. O mau desejo de confiar em si mesmo pode ser substituído pelo bom desejo de viver confiando em Deus. Por isso que o versículo 19, qual é o mau desejo lá? Evidenciado pelo acúmulo de tentar cuidar de si mesmo. Por isso fala assim, não acumule para você isso aqui não vai cuidar de você. E ele fala, o que pode acontecer conosco, se a gente deixar a Bíblia renovar nosso entendimento, né?
se dedica a servir o Senhor, acumula o que Deus falou que é eterno, ok? Pela certeza que Ele cuida de você, então é uma escolha. A pessoa fala, não, peraí, mas eu sempre aprendi, eu sempre vivi, eu me sinto seguro, quando isso aqui, eu faço isso aqui tudo para mim, eu me sinto bem, acho que isso aqui vai dar certo. Deus falou assim, não faça que vai dar errado, ainda você vai sentir muito mal ao fazer. Então, tem que ver isso aí, se a mente vai ser renovada pela Bíblia, ou se o entendimento da própria pessoa vai mandar na vida dela. Se ela que sabe o que é melhor, porque eu conheço alguém que fez isso, então, se ela que sabe o que é melhor, ou se Deus falou uma coisa e porque Deus falou, está falado, acabou. E se a pessoa, não só ouvir, né, mas obedecer à palavra de Deus, na circunstância da vida, se relacionando biblicamente com Deus e com os outros e com as coisas dessa vida, não será mais dominada por sua ansiedade, depressão ou qualquer outra coisa. Ela pode passar por isso, mas ela não vai ser dominada por isso. Porque ela está dominada pelo quê? Qual é o seu desejo agora? O que está o tesouro no coração? Deus. O que Ele falou para ela. Ele é o que importa, Ele é o que cuida. Ele é o que dá direção. E por isso ela tem certeza disso e vai obedecê-lo. Ok? Seu coração aprendeu a confiar em Deus. Aprendeu a amar a Deus pelo que Ele é, que Ele é um Deus totalmente confiável, e pelo que Ele faz para o seu bem. E o seu bem, muitas vezes, não é eliminar a sua tristeza do momento. O seu bem é transformar a sua vida. Mostrar para ela, olha, sabe por que está acontecendo isso? Isso aqui não está errado, então vamos continuar nessa direção. Olha, isso aqui está errado sim. Isso aqui, você está vivendo assim, você está sofrendo porque você está teimando com isso aqui. E Deus está o tempo todo trabalhando ali, transformando a sua vida. É a única vida que nós temos. Ok? Porque a outra é uma vida de idolatria, que vai gerar ações, reações erradas, que vão gerar os sentimentos depois, também, e vão gerar, inclusive, os problemas do nosso físico, nosso organismo, né? Dá uma lida, por exemplo, Salmo 38 lá, que Davi estava passando ali, por certas coisas que ele tinha feito. Tem uma relação de problemas físicos, cardíacos, problemas nos seus rins, um monte de coisa, por causa da sua decisão de viver a sua maneira. Essas coisas não causaram Davi viver assim, elas foram efeito dele viver como ele queria, em algum momento da sua vida. E quando ele acertou, e quando ele reaprendeu a andar com Deus, que ele experimentou paz, bem-aventurança, ok? Porque aquilo foi resolvido perante Deus de verdade. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Não precisamos nem conhecer tudo que vai ser, qual vai ser a próxima moda, o que vai acontecer, muita coisa vai passar debaixo da ponte ainda. Mas o que a gente precisa conhecer é o Senhor, que nos chama para a sua própria glória e virtude, que é o que a gente perdeu, né? O homem foi destituído da glória, Deus falou assim, agora você vai viver comigo. Vamos devolver o que você perdeu, que é o que você precisa. Pelas quais o têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos, de novo ele fala, de viver por seus próprios desejos, as paixões que há no mundo. Versículo 8, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é alguém que a gente precisa. A gente precisa de Jesus, porque se Jesus está no lugar certo, se eu estou seguindo Jesus, não vou ter direção para qualquer situação, eu não vou ter o meio de continuar caminhando com Deus,
seja no vale que eu gosto mais, né, no parquinho ou no vale da sombra da morte, não é o Senhor Jesus que está me conduzindo ali. Não vai dar certo porque eu sou habilidoso ou você é habilidoso não tem recursos em você nem em mim que vão fazer dar certo. É porque estamos seguindo, conhecendo o Senhor, obedecendo o Senhor. Obedecer o Senhor, experimenta o seu amor na minha vida ainda mais, o cuidado dEle. E Ele é responsável por fazer minha vida dar certo, porque Ele tem planejado já cada dia da nossa vida. Então, dessa forma, que está aí, que a gente viu, o Evangelho trata da causa, que é o nosso coração, passando pelas ações e reações que a gente tem, dependendo do tesouro que está lá dentro, e alcança as emoções e protege o nosso corpo. Tudo isso a fim de que a pessoa prossiga em abandonar a vida voltada para si e cresça em viver para a glória de Deus e para o bem das outras pessoas, tendo certeza de que Deus está preparando uma eternidade de paz e alegria para quem vive assim. É o que diz na Apocalipse 21:4, né? Lá, não aqui, lá, toda lágrima vai ser eliminada. Não vai ter mais esse tipo de sentimento ruim, de dor, de tristeza. Mas aqui não. Aqui isso é usado por Deus para mostrar muito do que ainda falta eu confiar no Senhor. Ou para mostrar que apesar de confiar no Senhor, eu estou sujeito a passar pelas coisas. Não significa que eu estou pecando em todas elas. Mas eu preciso buscar o Senhor para ver, Deus, e como é que eu faço aqui? O que tua palavra vai instruir naquilo ali? Amém? Deus, obrigado, porque o Senhor nos esclarece. Tua palavra é a verdade capaz de fazer com que a gente seja pessoas úteis, não infrutíferas, não perdidas em nós mesmos, mas tendo a verdade que nos santifica, a verdade que nos convence por meio do Teu Espírito, que não há nada que se compare ao verdadeiro tratamento que o Senhor tem para o ser humano, que se inicia no Evangelho e vai continuar por meio da aplicação desse Evangelho diariamente à nossa vida, e estaremos perfeitos na eternidade. Somente os que confiam em Ti. Agradecemos, porque o Teu plano e o Teu poder garantem para nós tudo isso. Homem nenhum, como a Bíblia diz, sequer poderia pensar numa forma tão perfeita como o Senhor planejou, de resgatar o ser humano do seu pecado e da vida voltada para si, e colocá-lo num relacionamento de aprendizado e de crescimento contigo, e torná-lo o que realmente ele deve ser, satisfeito em Ti. Te agradecemos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor por nós, e que em cada coração aqui pedimos, Senhor, que haja o desejo de viver somente dessa forma, para a glória do Teu nome. Amém. Intervalo.